Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, eu vou logo pedir você que se inscreva no nosso canal, que nós estamos muito perto de chegarmos aos 2.780 inscritos. É claro que o nosso objetivo é 3.000, mas aí, se chegarmos aos 2.800, fica faltando 20. E por enquanto está faltando 200 para 3.215. Então, faltando 15 para 2.780. E aí, você pode nos ajudar com isso. Meus caros e minhas caras, hoje eu vou falar com você algo que eu considero da maior importância, que diz respeito ao respeito que os políticos devem ter pela minha e pela nossa Vitória da Conquista. Vitória da Conquista sempre se colocou de forma altiva, de forma forte no cenário político da Bahia. Pouco importava àqueles políticos de conquista, tanto da esquerda como da direita e até do centro, se venciam ou não venciam a eleição, mas colocavam a sua ideia e não admitia a intromissão de terceiros. Por quê? Conquista não é como os mongóis que tiveram outro destino, mas os próprios mongóis que deram origem a essa cidade, a esse sertão da ressaca, eles tentaram se impor e foram massacrados pelo poderoso exército português que tanto mal nos fez. Mas, meus caros e minhas caras, toda essa introdução é para dizer que as eleições de 2024 tomaram uma conotação desagradável para o povo de Vitória da Conquista. E eu vou explicar a você detalhadamente, espero que você fique até o final do vídeo, que é importante, para que você entenda o que eu estou dizendo. Em Vitória da Conquista, sempre quem decidiu seus destinos, a sua vontade, foi o povo de Vitória da Conquista. E olha que esse povo sofreu aqui uma influência, ou eu diria, uma influência nefasta do já falecido Antônio Carlos Magalhães. Nunca Vitória da Conquista se dobrou. Quem tentou não conseguiu. Não houve um governador da Bahia sequer que conseguiu colocar a conquista pelo seu desejo. Muito pelo contrário, Vitória da Conquista teve a ousadia de lançar aquele que teve a maior vitória política para um governador de estado, em termos relativos, é claro, que foi Waldir Pires. Candidatura nascida pelo povo de Vitória da Conquista e, notadamente, pelo seu líder, José Pedral Sampaio. Olha que Vitória da Conquista, ela resistiu de forma brava, de forma forte à ditadura militar. Nós tivemos em Vitória da Conquista, meus caros e minhas caras, 100 homens do exército para tentar nos intimidar. E não conseguiu. Efetuou algumas prisões porque ninguém aqui fazia luta. A luta era na ideia. Mas Vitória da Conquista deu a resposta de imediato em 1966 e só perdeu a eleição por pouquíssima quantidade de votos, porque algumas pessoas ainda tinham certo medo dos dedos duros de conquista, da igreja, as duas, católica e protestante, de alguns médicos, enfim, uma raça ruim que tem tudo quanto é canto, em tudo quanto é segmento. Mas Conquista continuou, eu não gosto de falar Conquista, Vitória da Conquista continuou reagindo. Em 1970, a nossa Vitória da Conquista disputou a eleição com Jadiel Matos e por um triz não ganhou a eleição. E eu já contei essa história, como é que sucedeu isso.
O Antônio Carlos Magalhães chamou a oposição de conquista, que era muito forte à época, porque tinha os melhores quadros de inteligência. E consistia em quê? Em José Pedral e seu grupo apoiarem Rui Santos e Heitor Dias para o Senado para evitar a vitória de Josafá Marinho. No que Pedral disse, nananina, não topo. O que Antônio Carlos dava em troca disso? Rifava a candidatura de Newton Gonçalves, a quem ele chegou em Vitória da Conquista e disse, estou entregando a chave do palácio do governo para Newton Gonçalves. É meu amigo. Quando o Newton chegou lá com a chave, foi a chave grande, quem disse que a fechadura funcionou? E nada fez por conquista. Em 72, Vitória da Conquista se recuperou com Gilberto Quadros, Jadiel e Raul Ferraz. Pimba! Vitória certa. Mesmo assim, lá em Brasília, tinha aquelas pessoas de coturno que acham que poderiam continuar submetendo o povo. E submeteu grande parte do povo da Bahia, menos Vitória da Conquista, que não cedeu 1 milímetro para essas intenções maléficas. Bom, dizendo isso a você, eu quero chegar a 2024. Nós temos em Vitória da Conquista a candidatura natural da prefeita que está no cargo, Sheila Lemos, a candidatura do professor Valdenor, que representa a esquerda de Conquista hoje, a candidatura da vereadora Lúcia Rocha, a candidatura de Marcos Adriano e a possível, mas certa candidatura por ele do coronel Ivanildo Silva. Essas candidaturas existem em Vitória da Conquista. Eu não vou entrar nos detalhes das outras porque eu vou fazer um outro vídeo para comentar. Mas, meus caros e minhas caras, o que acontece de real em Vitória da Conquista hoje? A prefeita Sheila Lemos foi eleita numa composição MDB, União Brasil. Que esse partido da prefeita, ele troca de nome igual o capeta troca de roupa. É PDS, é UDN, é PFL, enfim, é esse tal de União Brasil que está aí. Bom, mas a prefeita, o governo foi eleito por Erzen Guzmão, do MDB, que tem dono na Bahia, 2 donos, Gedel Vieira Lima e Lúcio Vieira Lima. Até aí não tem problema algum. Se alguém de Vitória da Conquista resolve se submeter a Gedel e Lúcio. Mas Vitória da Conquista não pode se submeter. Ora, se no passado, essa cidade de Sinão, a Geisel, a Médici, a Castelo Branco, a João Figueiredo, eles nunca pisaram o pé em Conquista porque sabiam que seriam muito mal recebidos. Não cedeu Antônio Carlos Magalhães, a Lomanta, a Luiz Viana, a ninguém. Não seria essa cidade que agora iria receber ordem de Gedel Vieira Lima, com todo respeito, não estou falando nada da pessoa não, ou Lúcio Vieira Lima. Nós somos altivos, nós somos mongolóis, embora não tenhamos sangue deles. Não podemos aceitar essas coisas que são feias para a nossa formação. Porque senão seria rasgar a história de todos aqueles que foram colocar sua voz, o seu corpo nas ruas, pelas lutas terríveis que foram travadas nessa cidade nos anos 60, 70, 80 e 90. Era preciso ter muita coragem para falar para esse povo que Conquista não se submetia. Um dia eu disse aqui, meu caro, minha cara também, o já falecido ex-deputado Sebastião Castro. Eu falei, Tião, eu vou falar uma frase aqui e você, como participou de
tudo de política em conquista na esquerda, porque à época a esquerda era o MDB, de Sebastião Pedral e companhia, e você vai me dizer qual dos políticos falou. Ele falou, fala a frase, eu falei assim, não me submeto nem a coronel de polícia, nem a coronel de exército, muito menos a coronel de fazenda. Ele falou, rapaz, fui eu que falei, mas eu falei isso lá nos anos 70, e como é que você lembra? Eu falei, você lembrou agora? Ele disse, pois é. Então, essa era a vitória da conquista, onde Elkson Soares, meu amigo do peito, querido, Elkson falava num comício e tinha que dormir numa casa que não fosse a dele, depois da fala, porque colocava muita verdade, e você sabe que alguém da extrema-direita não suporta a verdade bendita. Então, esse era o clima de vitória da conquista. Tinha tapa? Tinha. Mas tinha muita confusão, mas porque existiam pessoas que defendiam vitória da conquista como se ela fosse algo especial, e ela o é. Mas aí nós chegamos a um momento da política travada em vitória da conquista e, lamentavelmente, alguns dos nossos quadros políticos resolveram engraxar sapato de políticos de Salvador, da Caixa Prego, da Casa do Chapéu, lá de onde o Judas perdeu a bota. Estou falando tudo isso para você entender a distância. E essa cidade foi submetida a julgo de pessoas que ela sequer conhece. Não a cidade por inteiro, o município por inteiro, mas algumas lideranças que não são altivas e acham que garantir um emprego para um membro da família, garantir um cargo, vale mais do que lutar pela sua comunidade. Mesmo sabendo que atrasa a cidade com isso, que atrasa o município com isso, não fala não. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu quero o emprego da prefeitura, e se a prefeita me der o emprego, eu estou do lado dela. Se ela não der o emprego para mim, ela dá para minha mãe, para meu pai, para meu irmão, para meu periquito, para meu papagaio, para meu cachorro, para meu gato, e todo mundo fica vivendo às custas do erário público, que é o dinheiro de todos nós. Mas essas mesmas pessoas olham para o espelho, elas não se sentem, não, elas não se envergonham, porque também não têm a vergonha. Então você não pode sentir o que não tem. Mas aí o que acontece em Vitória da Conquista e onde eu quero chegar, meus caros e minhas caras? Na eleição. Nós temos em Vitória da Conquista essas candidaturas que eu falei e a candidatura do professor Valdenor Pereira, que deve ser a única candidatura da esquerda de Vitória da Conquista, a única candidatura apoiada pelo governador Jerônimo, pelo senador Jacques Wagner, pelo senador Otto Alencar e pelo presidente Lula. Vitória da Conquista não pode se submeter ao desplante da falta de coragem, ou, para dizer melhor, uma falsa coragem do governador Jerônimo Rodrigues. Todo respeito, eu falei com o governador Jerônimo uma vez na vida, quando ele era secretário, pessoa amável, mas acontece o seguinte, hoje ele é governador da Bahia. Entendo que ele é muito diferente de Wagner. Não sei Rui Costa, porque também só conversei 2 vezes. Uma vez aqui quando ele era candidato, que tinha 3%, que ele brincou comigo, eu disse que ele não tinha como ele deslanchar, porque ele era o pior. E ele me disse, vou ganhar no primeiro turno. Ganhou. E a outra vez foi porque a gente estava andando na rua e eu fui colocar uma moça que estava tentando abraçar o governador e as pessoas que estavam ao redor estavam querendo impedir. Eu falei, de jeito nenhum, quem vota nele é a moça. Botei a moça para tirar foto com ele, ele acabou, então tiro também, aí eu tirei. Foi isso que aconteceu. Afora isso, nunca mais. Com Wagner não, Wagner eu já conversei de pé do ouvido. Mas aí, o que acontece? O cidadão vira governador e às vezes não consegue medir, não consegue estabelecer
que o cargo de governador, além de ser efêmero, não pertence a uma pessoa só. Então, era preciso que alguém colocasse nos ouvidos do governador Jerônimo de que o céu é imenso, as estrelas são lindas, mas jamais serão maiores do que o céu. É isso que ele precisa entender. E não pode colocar o seu interesse pessoal em sacrifício, no interesse pessoal, no sacrifício do povo de Vitória da Conquista. Portanto, ele não pode simplesmente dizer aos quatro cantos, em entrevistas que nós vimos aí em alguns blogs, que a esquerda tem 2 candidatos em Conquista, porque isso é mentira. Não pode, porque a esquerda de Vitória da Conquista tem história e não pode ser confundida. Com todo respeito à candidata Lúcia Rocha, mas ela nunca foi de esquerda. Agora, claro que as composições existem no exercício da política, da boa política. E a vereadora Lúcia Rocha, que foi convidada a compor a chapa, simplesmente atendendo à vaidade de Gedel Vieira Lima, que não tem nada a perder, e Lúcio Vieira Lima impõe uma candidatura para fazer frente a quem deu abrigo à sua candidata. E essa candidata fica contra. Ora, é isso que eu falo, gente. Respeito é uma coisa importante. Quando você entende que respeito perdeu a importância, aí o mundo acabou, não tem solução. E por que eu explico isso? Eu digo a você de forma clara. A vereadora Lúcia Rocha é uma das tantas pessoas responsáveis pela derrota de Jerônimo em Vitória da Conquista. Era impossível derrotar Lula, porque Lula já é muito maior do que Jerônimo. Jerônimo foi um candidato gestado de última hora que eu não acreditava na vitória. E esse comentário que eu faço hoje é exatamente para referendar a ideia de que Jerônimo não é candidato de si, é candidato de todos. Então, todos nós nos juntamos para eleger Jerônimo. Eu falo nós, as pessoas ligadas à esquerda. E enfrentamos uma luta desigual. O povo de Vitória da Conquista, o povo da Bahia, enfrentou a vagabundagem do Bolsa Família entregue a pessoas que não necessitavam, distribuídas pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, a mando do governo Bolsonaro. Pressão na rua, pessoas desfilando em Vitória da Conquista apontando a arminha com o dedo. O que pôde fazer foi dar a vitória ao presidente Lula, mas o candidato Jerônimo perdeu. Aqui em Vitória da Conquista. Mas perdeu por quê? Perdeu, inclusive, porque a vereadora Lúcia Rocha ajudou a derrotar Jerônimo. Mas eu não estou criticando, mas é porque ela era ACM Neto. Ela era prefeita Sheila Lemos. Ela era direita que eu digo politicamente. E isso é tão verdade que ali representava o quê? O MDB que elegeu Wesley Guzmão. Sheila foi vice, entrou na composição. Não levou o partido União Brasil, porque o União Brasil, quando Sheila compôs, não era absolutamente nada sob o ponto de vista político, gente. Não é, estou criticando as pessoas, não. Então, o que aconteceu? Sheila não tinha lastro político. O lastro político era do Wesley Guzmão. E isso é tão verdade que olha a composição da Câmara de Vereadores. Claro que tem os adesistas que Lúcio chama de oportunistas, mas Luiz Carlos Dudé,
era do MDB. Adnilson, vereador do MDB. Lúcia Rocha, MDB. Álvaro Piton, MDB. Bibia, MDB. Osmário, MDB. Esses todos lutaram com unhas e dentes para derrotar o presidente Lula e o governador Jerônimo. Entenderam agora? Então, o que acontece? Como é que pode um governador da Bahia dizer, olha, Vitória da Conquista, nós temos 2 candidaturas? Não tem não, governador. O senhor não pode cometer o desplante em Vitória da Conquista de subir em 2 palanques, ou então o senhor não sube em nenhum. Ou então é melhor retirar a candidatura do PT e o senhor apoia a Lúcia Rocha. É assim que tem que ser feito na política. É preciso que alguém tenha coragem para dizer isso. Então vamos parar com essa lambança de chegar aqui e dizer, pelo amor de Deus, como é que são 2? Se você dissesse assim, olha, tem a candidatura do PSB, então Conquista tem o PSB e PT, 2 candidaturas. Vitória da Conquista tem PT e PV, ou Vitória da Conquista tem um candidato do PCdoB e do PT, aí tudo bem, teria as 2 candidaturas. Porque quem formou a aliança para poder ganhar as eleições foram esses partidos. Aí vai dizer, bom, o vice-governador era do MDB. Será, então, que o governador Jerônimo, como ele deveria se sentir se Gedel Vieira Lima e Lúcio Vieira Lima, os 2, que são as maiores inteligências da Bahia no momento, chegasse e dissesse, ô Jerônimo, você não desponta, você chegou agora, então você vai ser candidato a vice e Geraldinho vai ser o candidato a governador. O senhor acha que seria possível? Então, governador, é a mesma coisa em Vitória da Conquista. Não pense o senhor, com todo respeito, que o senhor já tem o lastro de Antônio Carlos Magalhães, que escolhia candidato onde ele queria. Menos em Vitória da Conquista, ou então em Vitória da Conquista escolhia para perder, mas para ganhar não. E a mesma coisa agora, o senhor não tem essa força, o senhor não tem essa liderança. É preciso que o senhor pense o seguinte, o senhor foi eleito pela força do presidente Lula, pela força de Rui Costa, pela força de Jacques Wagner, porque esses já tinham sido governadores da Bahia por 8 anos. Mas me parece que o governador Jerônimo está achando que a Bahia é dele. Eu não gostei, sinceramente, governador, porque eu gosto de Vitória da Conquista. Quando o senhor disse o seguinte, aquelas pessoas que votaram na minha candidatura, ora, o senhor não teve um voto de quem apoia hoje a candidatura de Lúcia Rocha, nem o dela. E não é questão só do voto. O senhor teve uma campanha contrária. É claro que para se vencer uma eleição você tem que fazer composição. O que você não pode é inverter. E mesmo que não inverta, você não pode fazer uma aliança com o adversário. Você só pode fazer, eu digo assim, com o adversário na disputa. Você só pode chamar o adversário, se for o caso, para uma composição e aquele adversário aceitar as regras do jogo. Você que convidou, você que é maior, você fica na ponta. É assim que funciona no mundo todo. Ou será que seria bacana o presidente Lula ser candidato a vice e o governador Geraldo Alckmin à presidência da República? O PT ganharia a eleição? A esquerda ganharia a eleição ou o Bolsonaro venceria? Então, experiência empírica, governador, não dá. E o senhor precisa decidir. Ficar com esse chove não molha, essa lambança, para usar a palavra mais correta, só está prejudicando o desenvolvimento político dessa cidade. Mostrando essa cidade que toda a vida foi altiva, de que ela é
Eu não vou citar nome aqui para não ofender nenhum outro município, mas Vitória da Conquista é o terceiro município da Bahia, né? É a terra de Glauber, é a terra de Elomar, embora Elomar tenha todo a sua arte, a sua cultura, que você pode identificar tranquilamente com a esquerda, mas o pensamento dele hoje é um pensamento tosco com essa história de vacina chinesa, essas coisas. Não dá para entender. Mas não é Elomar que interessa aqui. O que interessa é o povo de Vitória da Conquista. É Chais, o senhor não sabe quem é, mas eu sei. É Júlio Oliveira. É Emilson Piau. É Jean Fabrício, é Valdenuso, é Raimundo, Guilherme, Josete, Lígia, Suzana, Karine. Olha o que eu estou falando. Jacaré, Coriolano Moraes, Nildman, Anderson. Essas pessoas vão para a rua dizer que a melhor maneira de governar é como o Brasil está sendo governado hoje. E essas pessoas têm história. E o senhor não tem o direito de desmanchar a história de Vitória da Conquista. E olha que quem está falando aqui é quem conhece parte da história política contemporânea. Desde Gilberto Quadros, ainda nos quadros, Raul Ferraz, Judásio Cairo, Franklin Ferraz, Péricles Guzmão, Jadiel Matos, José Pedral Sampaio. Ora, essa é a história. Essa é a história de conquista da esquerda de Vitória da Conquista. Guilherme Menezes, não sei se eu estou repetindo, entendeu? Então, a composição com a vereadora Lúcia Rocha interessa? Se interessa, ótimo. Mas, se a vereadora Lúcia Rocha entende que ela tem cacife suficiente para ganhar uma eleição em Vitória da Conquista, ela tem que receber o apoio de Gedel Vieira Lima no palanque, governador. De Lúcio Vieira Lima. Não do governador eleito e preparado pelo Partido dos Trabalhadores, amigo. Não tem problema nenhum, Lúcia tem todo o direito de ser candidata a prefeita. Ela perdeu agora todos os vereadores e suplentes de vereador do MDB. Ninguém ficou com a vereadora Lúcia. Aí o governador da Bahia, entenda, os próprios companheiros do partido dela não vão com ela. Mas não que ela seja ruim ou que não seja. Não é isso que se discute. Mas o que eles fizeram com ela, que eles passem a vergonha deles lá, porque não são companheiros. Cada um com sua culpa. Agora, a esquerda fazer a mesma coisa, aí não dá. Ora, se os vereadores do MDB largaram Lúcia de mão, será então que os vereadores do PT de Conquista, do PCdoB, é que tem que acompanhar a Lúcia? O senhor acha que é essa a equação que tem que ser feita? O senhor acha lógico chegar no palanque Vitória da Conquista e passar 10 minutos no palanque de Valdenor e 10 minutos no palanque de Lúcia? Não, governador. O jogo tem que terminar. Se o jogo não terminar nos 90 minutos, bota os 30 de prorrogação, depois vai para os pênaltis. E se levar 3 dias batendo pênaltis, empatando, joga a moeda para cima para ter o vencedor. É assim que funciona. Agora ficar com esse nhen, enrolando o povo? Não, peraí, porque lá eu vi, eu não gosto. Rapaz, que coisa ridícula. Aí Vitória da Conquista, como em Juazeiro, nós temos 4, Vitória da Conquista não tem 2 candidaturas da esquerda.
Vitória da Conquista tem uma candidatura que é de Valdenor Pereira. Eu acho, inclusive, que caso Vitória da Conquista caminhe para 2 candidaturas e que o governador resolva ficar em 2 palanques, é melhor que o Partido dos Trabalhadores retire sua candidatura. Para não passar para a história como traidor dessa história toda de Vitória da Conquista que eu acabei de contar. Ora, vice-prefeita, chapa com vice-prefeito ou vice-prefeito, você pode escolher para perder ou para ganhar. O que você não pode é ser refém de ninguém na política. Então, é muito melhor uma vitória, uma derrota, do que uma vitória de pirro. O que adianta você ganhar a guerra e todos os soldados morrerem de um lado e de outro? Você ganhou o quê? Não ganhou nada. É o que poderia acontecer em Vitória da Conquista caso essa sandice continue. O candidato de Vitória da Conquista é Valdenor. E eu acho, inclusive, que o Partido dos Trabalhadores de Vitória da Conquista já deveria estar colocando de tantas mulheres que eu já citei aqui para compor a chapa como vice. Não tem problema nenhum se a vice for Lígia Matos, Mona Lisa Barros, Nildman, Karine. Por que não? Gabriela Garrido, do PV. Por que não? Por que não pode? Já que aquela que estava certa para ser vice acha que tem condições de vencer as eleições em Conquista, que ela receba. É isso que eu digo, gente. Qual o problema de Lúcia receber no palanque dela e coordenar a campanha dela Lúcio Vieira Lima e Gedel Vieira Lima? Esses 2 homens têm uma liderança tão grande em Vitória da Conquista que até eu fico assustado. Eles acham que eles elegeram Eslen Guzmão, mas estão enganados, eles forneceram dinheiro. Eslen venceu por ele mesmo. Venceu por partido de MDB nenhum, não. Ele venceu por ele, venceu com alguns que são MDB, mas que não são. Quando o MDB, eu falo do MDB do passado, se você observar, do MDB do passado, desse MDB que está aí, só tem Luiz Carlos Dudé. O restante é tudo misturado, você não tem ideologia nenhuma, com todo respeito. Com todo respeito aos senhores. Mas os senhores sabem que eu conheço todos de Vitória da Conquista. Não existe um político em Vitória da Conquista que eu não conheça, político que tenha mandato. E eu sei da história de todos vocês. E posso dizer que o MDB de hoje é um MDB misturado com tudo, quer dizer, é um MDB, eu até brincava com a presidente do MDB de Conquista, a senhora Jeane, que eu dizia o seguinte: o MDB é um partido híbrido. O MDB sequer, em Vitória da Conquista, levou um tempo, não tinha sede. Você não sabia nem onde encontrar. Lúcio Vieira Lima é presidente de honra do MDB, mas se ele vier em Vitória da Conquista, ele vai ter que reunir no meio da rua, porque não tem um lugar para sentar, ou então na casa de alguém. Mas o MDB sequer tem essa representação aqui. E todos que estão no MDB hoje bateram em retirada. Ora, se o MDB que está ali junto com a vereadora Lúcia não acredita na vitória dela, quem vai acreditar é o governador da Bahia? Está errado. Então, palmas para Lúcia, candidata a prefeita. Gedel de um lado e Lúcio do outro. E mais com quem ela puder compor. Aí ela entra na disputa. Mas não pode, de forma nenhuma, chegando agora, cristã nova, sem receber o batismo, como se fosse histórica da esquerda. Porque o governador da Bahia está pensando na candidatura dele de reeleição? Peraí, meu amigo. O senhor já ganhou a reeleição. Não necessariamente pelo senhor, mas que a Semineto está todo quebrado.
É a única liderança que pode disputar com o governador Jerônimo. A Semineto não tem coragem de enfrentar um candidato de Luiz Inácio Lula da Silva. E ele mesmo já disse, eu não perdi para Jerônimo, eu perdi para Lula. E dá para observar que o governador Jerônimo teve 52%, se eu não me engano, a ACM 48 ou 49, mais ou menos assim, não foi? Mas Lula teve 67%. O que significa dizer que parte do eleitorado de Lula votou em ACM Neto. Porque eu não sei. Mas o que está dizendo é Jerônimo. Você não tem tudo, Jerônimo. Então você não pode achar, você é o cargo, governador, com todo respeito, excelência. Mas, em conquista, chegue devagar e deixe que conquista decida o seu destino. Se o senhor quiser apoiar Valdenoso e subir num palanque só, bem. Se não, eu vou chegar no ouvido de Valdenoso, que é meu amigo pessoal, e vou dizer, olha, dispensa o governador e disputa a eleição sem ele. Bom dia.